Olá, alunos do terceiro ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos dar continuidade ao estudo da aula anterior. Na aula anterior a gente começou a estudar um pouquinho sobre as plantas. A aula de hoje é a nossa segunda aula sobre plantas. Vamos estudar a fotossíntese, a respiração e a transpiração. Então, separa logo aí o material. Nós vamos utilizar o livro de ciências, caderno, lápis e borracha. Então, pega o material, deixa aí do ladinho, porque no final a gente vai fazer uma atividade, como sempre. Então, a gente precisa desses materiais. Deixa aí do ladinho já reservado, que a gente vai já utilizar. Então, vamos ver a nossa habilidade de hoje. A habilidade de hoje é o quê? Compreender os processos da fotossíntese, respiração e transpiração para a vida das plantas e do planeta Terra como um todo. Então, essa é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, ok? Então, gente, para a gente iniciar a nossa aula, vamos ver aqui essa problematização. Como as plantas se alimentam? Você já parou para pensar como é que as plantas se alimentam? A gente se alimenta como? Bota a comidinha no prato, mastiga e ingere a comida. Aí é uma forma de alimentação, a forma de alimentação dos seres vivos da nossa espécie. E as plantas? Ela não tem boca, como é que ela vai se alimentar? Vamos já descobrir. Você sabia que as plantas respiram? Assim como nós, seres humanos, a gente inspira e expira o ar, as plantas também fazem, só que de uma forma diferente, também vamos já descobrir. E o que é a transpiração das plantas? Quando a gente transpira, quando a gente sua, o que é que acontece com o nosso corpo? Libera o suor através da pele. A gente vai ver que as plantas também fazem esse processo um pouquinho diferente, mas com a mesma função. Vamos lá? Então, para a gente iniciar a nossa aula, a vida das plantas. As plantas, elas respiram, elas transpiram e precisam de água e alimento para sobreviver, assim como nós, seres humanos e outros seres vivos. Então, a planta precisa disso tudo aqui para sobreviver. Então, a gente precisa respirar para sobreviver? Precisa. As plantas também. A gente precisa de água para sobreviver? Precisa. As plantas também. E a gente precisa de alimento para sobreviver? Precisa. E as plantas também. Então, vejam como nós temos algumas semelhanças com as plantas. As mesmas coisas que elas necessitam para sobreviver, nós também necessitamos. Então, mas, ao contrário dos animais, as plantas, elas são capazes de produzir o próprio alimento, usando alguns componentes do ambiente. Então, vem dizendo aqui, ó, com a clorofila, as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento. Com o sol, com o gás carbônico, com água, somando isso tudo, eu vou ter o quê? Oxigênio e glicose. Glicose é açúcar, é um tipo de alimento. Então, as plantas, elas conseguem utilizar esses produtos aqui para produzir o alimento dela. E isso a gente não consegue. Nós temos que comer alguma coisa para nos alimentar. As plantas, elas não precisam comer, elas não precisam ingerir. Ela produz o próprio alimento. E através de um processo chamado de fotossíntese. A fotossíntese é um processo pelo qual a planta produz o próprio alimento. Esse processo não ocorre em animais, é exclusivo das plantas. Nós, animais, não conseguimos realizar a fotossíntese. Aqui tem um esquema mostrando como funciona a fotossíntese na planta. A luz do sol, mais o CO2, mais a água que a planta retira do solo, tudo isso aqui vai servir de produto, de matéria-prima para produzir a alimentação da planta, que é o açúcar. E, além disso, produz também um gás muito importante para os seres vivos, que é o gás oxigênio. Para que a fotossíntese aconteça, a planta precisa de luz solar, água, sais minerais, que são retirados do solo, e gás carbônico, que é retirado da atmosfera, do ar. Quando algum desses componentes não está disponível, a planta não sobrevive. Por que ela não sobrevive? Porque ela precisa de todos esses produtos para que some e produza o alimento dele. Se não tiver sol, não tem como a planta produzir o próprio alimento.
Se não tiver água, também não tem como. Então, se faltar algum desses componentes, ela não realiza esse processo da fotossíntese. A luz é absorvida por um pigmento que dá cor verde às plantas, que é a clorofila, e está presente principalmente nas folhas. Por isso que as folhas das plantas geralmente têm essa cor verde, porque ela é rica em clorofila, que é um pigmento que vai absorver a luz do sol para que realize assim a fotossíntese. A água é absorvida pelas raízes. Então, as raízes das plantas têm a função quê? De absorver, de sugar a água presente na terra e os sais minerais, os nutrientes também presentes na terra. O gás carbônico é absorvido pelas folhas diretamente do ar. Então, as folhas, além de servir de captador de luz solar, vai servir também para absorver o gás carbônico que está presente na atmosfera. Então, a planta ela absorve todos esses componentes para o seu corpo, aí vai ter reações químicas, transformações dentro do seu corpo, e aí ela consegue produzir assim a glicose, que é o açúcar que vai servir de alimento para ela. Durante a fotossíntese, a planta libera o gás oxigênio no ambiente. O gás oxigênio ele é usado na respiração das próprias plantas e de outros seres vivos como nós e animais. Então, as florestas, as plantas que compõem ela, no processo de fotossíntese, que vai produzir o alimento para elas, também produz o oxigênio, que é o gás importante para que ocorra a respiração, ok? E quando a planta produz demais esse alimento, realiza muita fotossíntese, ela vai ter uma reserva de alimento, porque parte do alimento que as plantas produzem podem ser armazenadas nas raízes, nos caules ou nos frutos. Por isso que geralmente os frutos têm esse sabor adocicado, porque o excesso de glicose que a gente viu que é um tipo de açúcar vai estar presente lá nos frutos. Então, quando a planta produz, realiza muita fotossíntese, esse excesso de alimento que ela produz, ela armazena, ela guarda. E ela vai guardar ou nas raízes, ou nos caules, ou nos frutos. Essa reserva é rica em energia. É usada pela própria planta e pelos animais que se alimentam dela. Cenoura, beterraba, mandioca são exemplos de planta que tem essa reserva nutritiva. Então, aqui nós temos a beterraba. A beterraba é um vegetal que vai armazenar essa reserva de alimento, esse excesso de glicose que a planta produziu na raiz, produzindo aquela parte que a gente consegue comer. A batata, da mesma forma. Na raiz da batata vai nascer vários caules e esses caules vão ficar cheios de reserva de alimento, que é o que a gente consome, a batata propriamente dita. E a cebola da mesma forma, vai armazenar o excesso de alimento que a planta produziu no seu caule, formando aquelas folhas bem espessas que a gente utiliza na alimentação. Então, os vegetais, ao realizar a fotossíntese, produz o próprio alimento, pode guardar o excesso desse alimento em reservas no seu corpo, ou no caule, ou na raiz, por exemplo, e ainda faz o quê? A liberação do oxigênio, que é um gás extremamente importante para que a gente respire, que é utilizado no processo de respiração. Então, veja a importância, como é grande a importância da fotossíntese para a vida na Terra. Respiração. A gente viu que as plantas também respiram, assim como os animais. Durante a respiração, elas usam o gás oxigênio do ambiente. Então, aqui nesse esquema está mostrando isso. Então, aqui a gente viu que a fotossíntese é o quê? A planta absorve o CO2, que é o gás carbônico, e libera o oxigênio. Liberando oxigênio na atmosfera para a nossa respiração. Mas as plantas, elas também respiram, ou seja, ela pega o oxigênio do ambiente
para oxigenar suas células e ela libera o gás carbônico para a atmosfera. Então, a planta, no processo de respiração e de fotossíntese, ela vai usar esses dois gases, oxigênio e gás carbônico, ok? Assim, as plantas terrestres retiram o gás oxigênio do ar e as plantas aquáticas usam o gás oxigênio disponível, dissolvido na água. Então, tanto as plantas terrestres como as plantas aquáticas precisam do oxigênio para a respiração, assim como os animais aquáticos, que também vão retirar o oxigênio que está presente, está dissolvido na água. Você já percebeu que em locais onde há muitas plantas, como matas e parques, o ar é mais úmido e fresco? Por que você acha que isso acontece? É por causa da transpiração das plantas. As plantas, elas eliminam vapor de água. Então, a água que ela absorve através das raízes para realizar a fotossíntese também é utilizada para ela eliminar através das folhas. Esse é o processo de transpiração das plantas. Dessa forma, a umidade do ar aumenta quando temos maior quantidade de vapor de água livre no ambiente. Por isso que sentimos a sensação de frescor em ambientes onde há muita vegetação, como mostra aqui na imagem, ó. A árvore, as florestas, elas são como ar-condicionados da natureza. Quando eu tenho uma árvore bem frondosa como essa, as folhas vão eliminar uma grande quantidade de umidade no ar. E essa umidade faz com que a temperatura diminua, deixando o ambiente mais fresco, menos quente. Então, por isso que a gente chama que as árvores são ar-condicionadas. Então, elas são importantes para a manutenção da temperatura no nosso planeta. Transpiração, caminho da água. A água absorvida pelas raízes é transportada através do caule e então é distribuída por toda a planta. Então, a gente viu que a principal função das raízes das plantas é o quê? Absorver, sugar a água presente no solo. Depois que a raiz absorve essa água, a raiz conduz, leva a água para o caule. E a partir do caule, a água é distribuída por todo o corpo da planta, pelos galhos e folhas. Ao percorrer esse caminho, parte da água é usada para realizar a fotossíntese, né, como a gente já viu, e a outra parte é perdida para o ambiente, na transpiração, principalmente através das folhas. E a gente pode perceber esse processo através de um experimento bem simples. Se você tiver uma plantinha em casa, ó, você pode pegar um saco plástico transparente e amarrar em um galho pequeno ou em uma folha. E deixe lá ao longo do dia. Você amarra bem firme para não deixar nenhum ar passando. E você pode observar que ao longo do dia esse saco ele vai começar a ficar opaco e criar gotículas de água. Isso mostra o quê? Que a planta está eliminando o excesso de água no seu corpo através da transpiração pelas folhas que a compõem. Então, agora nós vamos dar uma praticada com relação a esse assunto. A gente viu que a planta realiza fotossíntese, que a planta respira também e transpira, assim como nós, seres vivos, animal. Então, agora nós vamos praticar com a atividade do livro. Para isso, eu quero que vocês abram o livro na página 73. Na página 73, você vai encontrar bem no início da página essa questão aí, ó. Primeira questão, que diz o seguinte, ó. Com base no texto acima, complete cada quadro em branco da ilustração abaixo com o termo que está faltando. Então, observem aqui a imagem. O que é que está mostrando nessa imagem? Está mostrando uma planta que está realizando o processo de fotossíntese. Nós vimos que a planta, quando realiza a fotossíntese, ela precisa de vários componentes para produzir o seu alimento. Aí, nessa imagem, está faltando 3 componentes. Vamos tentar identificar quais são esses componentes que estão faltando. Aqui na fotossíntese, depois vai ter o quê? Liberação de oxigênio e liberação do alimento. Então, está faltando o que é que serve para produzir isso. A primeira aqui, ó, o primeiro quadro está apontando para o Sol. Então, qual é um dos componentes? Qual?
o componente que está mostrando aí é a luz, né? A gente viu que a luz solar é um dos componentes que vão servir para a realização da fotossíntese. Então, nesse primeiro quadro aqui, ao lado do Sol, copiem aí a palavra luz, para deixar a figura completa. O segundo quadradinho está mostrando, ó, um outro componente. Além da luz, qual é o outro componente que a planta necessita para realizar a fotossíntese, gente? É um tipo de gás. Qual é o gás? É o oxigênio? Não, o oxigênio está ali já, que é o produto. O que é que vai servir de base para a fotossíntese? É o gás carbônico. Então, vamos colocar aí no segundo quadradinho, gás carbônico, ok? E o último quadradinho está mostrando lá pertinho da raiz. Na raiz, qual é a função que a gente falou da raiz para a planta? É absorver a água. Então, outro componente importante para realizar a fotossíntese é a água. Então, vamos colocar aí no último quadradinho a palavra água. Então, os componentes que estão faltando para que a fotossíntese ocorra são esses três: luz, gás carbônico e água. Copiando aí as palavras nos quadradinhos correspondentes. Vamos lá? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão 2 da página 75. Estava na página 73, passem em 2 páginas para chegar até a página 75. Na página 75, tem a segunda questão, bem no finalzinho da página, que diz o seguinte, ó. Estas fotos mostram 2 ambientes. Em qual deles o ar deve ser mais úmido e fresco e por quê? Vamos observar aqui as imagens. A primeira imagem está mostrando o quê? Uma praça. Aí a legenda vem falando, ó, Praça da Bandeira em Teresina, Piauí, foto de 2015. Então aqui está mostrando um ambiente que tem muitas plantas, muitas árvores. Já na segunda imagem está mostrando uma cidade com vários carros, prédios e uma pista pavimentada. Aí a legenda vem dizendo, ó, tráfego de veículos em Jequié, Bahia, foto de 2016. Dessas 2 imagens, qual delas você acha que o ar vai ser mais úmido e mais fresco? A gente viu que a planta ela tem a função de ar-condicionado da natureza, não foi? Então, a gente viu que locais em que tem uma grande quantidade de plantas, de árvores, elas vão liberar no ambiente água através do processo de transpiração. Dessa forma, o ar fica mais úmido, com mais água, mais vapor de água presente, e também isso diminui a temperatura do ambiente, deixando o ambiente mais fresco. Então, qual dessas imagens, onde é que eu vou ter mais árvores? Na primeira, né? Na imagem que mostra a praça. Então, resposta, provavelmente na praça. E ele quer que a gente explique o porquê que a gente acha que é a praça. Porque as plantas eliminam o vapor de água pela transpiração, deixando-o mais úmido e fresco. Então, copiando aí a resposta, eu vou dar um minutinho para vocês copiarem.
Copiado? Ótimo. Vamos para a próxima questão. Agora nós vamos para a página 76. Na página 76, mostra o seguinte, a segunda questão. 2 vasos com plantas iguais receberam diariamente a mesma quantidade de água. Um deles foi mantido em um local ensolarado e o outro foi guardado em um armário fechado. Ao lado está a representação dos 2 vasos alguns dias depois desse experimento. Então, tem o vaso 1 e o vaso 2. A pergunta é, qual dos 2 vasos ficou dentro do armário? E como você chegou a essa conclusão? Então, olhem aí, qual é a diferença da planta do vaso 1 para a planta do vaso 2? A planta do vaso 1 está de que cor? Verde. A do vaso 2 está meio amarelada. A planta do vaso 1, ela está grande, né? Ela cresceu e se espalhou bem. Já a planta do vaso 2 não cresceu tanto comparado com a do vaso 1. Então, percebo que tem algumas diferenças. E essas diferenças são causadas pelo quê? Pela falta de luz. Uma planta ficou em um local ensolarado, recebendo luz do sol diariamente. E a gente viu que o sol, a luz do sol, é importante para a planta, porque sem o sol a planta não consegue realizar o processo da fotossíntese. E o outro local foi o quê? Guardado em um armário fechado. Dentro de um armário, o sol não bate diretamente. Então, a planta não recebeu luz solar nesse dia, nesses dias que ela ficou trancada. Então, consequentemente, ela vai o quê? Perder a cor, porque ela não está produzindo mais seu alimento, está ficando fraca, dessa forma ela não consegue crescer e se desenvolver. Se deixar mais dias, ela pode até morrer. Então, vamos ver. A questão que a gente identifique qual planta ficou dentro do armário. De acordo com as características, a gente vê que é a planta do vaso 2. Por quê? Porque ela tem as folhas amareladas, não cresceu, não se desenvolveu. Isso em decorrência da não realização da fotossíntese. Então, vamos ver aqui a resposta. A planta do vaso 2, pois a planta apresenta folhas amareladas e está menor, consequência da falta de luz dentro do armário. Então, esse experimento mostra o quê? A importância da luz solar para a planta. Sem luz solar, falta um componente importante para a realização da fotossíntese. Consequentemente, a planta tende a morrer, porque a fotossíntese serve para ela produzir o próprio alimento. Se ela não está produzindo o próprio alimento, ela vai morrer depois de um tempo. Então, copiando aí a resposta da segunda questão. Vou dar um minutinho para vocês. Copiado? Ótimo. Então, vamos para a terceira questão da página 76. Na terceira questão diz o seguinte, ó. Em uma escola, um grupo de alunos fez o experimento para verificar uma característica das plantas. Eles cobriram vasos de plantas com um saco plástico e colocaram o vaso no pátio onde bate o sol. Letra A fala. Após algumas horas, os alunos verificaram que no interior do vaso apareceram algumas gotículas. De onde pode ter vindo essa água? Então, eles pegaram a planta, colocaram dentro de um saco plástico e deixaram à luz do sol. E com o tempo, eles perceberam que dentro desse saco surgiu algumas gotinhas de água. Essa água veio da onde? Da onde é que vocês acham que essa água pode ter vindo? Veio da planta. Nós vimos que a planta realiza um processo muito importante, que é a transpiração.
A transpiração, nós vimos que é o quê? A eliminação do excesso de água do corpo da planta para o ambiente, fornecendo um ambiente assim, vapor de água, que é importante para deixar o ar mais úmido e mais fresco. Então, de onde pode ter vindo essa água? Veio da planta, como a gente acabou de ver, veio da planta. Vamos para a letra B. A letra B pergunta: qual é o processo das plantas? Qual o processo das plantas pode estar relacionado ao que foi observado? Qual é o processo, qual é o nome dele, que eu acabei de falar, que está relacionado à liberação desse vapor de água para o ambiente? É a transpiração. Então, na letra B, você vai colocar transpiração, certinho? Então, na letra A, você coloca que a água veio da planta. E na letra B, você vai responder aí no livro, colocando o nome desse processo, que é transpiração, certinho? Copiado? Então, vamos lá. Então, gente, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. O que aprendemos na aula de hoje? Um pouquinho sobre a vida das plantas. Nós vimos que as plantas, elas realizam um processo de respiração, elas realizam um processo de transpiração, elas precisam de alimento, assim como os seres vivos. Então, tudo isso, tanto as plantas como os animais, necessitam para sobreviver. Mas nós vimos que a planta, ela é especial, porque ela realiza um processo que ela é capaz de produzir o próprio alimento. Então, diferente dos animais que têm que caçar para ir se alimentar, as plantas, elas produzem o próprio alimento. E essa produção do próprio alimento é realizada por um processo chamado de fotossíntese. A fotossíntese, a planta utiliza a luz solar, o gás carbônico presente no ar e a água presente na terra para produzir o seu alimento, que é a glicose, e também libera no ambiente o gás oxigênio, que é um gás extremamente importante no processo de respiração dos seres vivos. Além da fotossíntese, a planta também realiza o processo de respiração, onde ela vai capturar do ambiente o oxigênio para oxigenar suas células e vai liberar para o ambiente o gás carbônico. Esse é o mesmo processo de respiração que nós, seres vivos, seres humanos, realizamos. Só que na planta, quem vai fazer esse processo são as folhas. E além da respiração, a planta também realiza a transpiração, que é a liberação de umidade de ar, de vapor de água para o ambiente. Então, o excesso de água que a planta retira da terra, faz a fotossíntese, o excesso é eliminado do corpo dela através do processo de transpiração. E esse processo de transpiração também é muito importante, assim como a fotossíntese. Por quê? Porque vai deixar o ar mais úmido, facilitando que a gente respire ele, e também vai fazer o quê? A diminuição da temperatura do ambiente, porque esse excesso de água no ar diminui a temperatura. Por isso que nós chamamos que as árvores são os ar-condicionados da natureza. Compreendido? Certinho? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido os processos importantes para a vida das plantas e até a próxima. Tchau! Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar em matemática no terceiro ano problemas envolvendo diferentes significados da divisão, tá certo? Então a gente já estudou as duas aulas nossas sobre divisão, então a gente vai ver ainda mais um pouquinho sobre divisão, pois é uma operação muito complicada que a gente tem, a gente vai resolver todas essas questões, tá certo? E vamos ver várias maneiras e vamos revisar algumas coisas para vocês ficarem aí craques na divisão, tá certo? Antes que comece, a gente vai pegar aí o nosso material de hoje, não é isso? Então, o nosso material de hoje é o lápis, o caderno e a borracha. Então, vamos lá rapidinho pegar o material de hoje para a gente iniciar a nossa aula, tá bom? Então, enquanto vocês pegam o material, eu queria deixar um abraço aí bem forte a todo mundo que me assiste, tá certo? A todos os professores, a todos os alunos que estão aí ligadinhos
para poder aprender mais, tá certo? E aí, conseguiram pegar o material? Sim, não é isso? Então, vamos aí começar a nossa aula de hoje. Vamos lá? O que é que acontece? Hoje a gente vai estudar o quê? Vai estudar resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro, até 10, com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida por meio de estratégias e registros pessoais. Então, como eu falei para vocês, a gente vai estudar divisão, problemas de divisão. Então, para a gente começar a nossa aula, eu vou revisar com vocês o que é divisão, não é isso? O que faz com que a gente divida alguma coisa. Então, para a gente começar, nada mais justo que ver o significado de divisão, que é o quê? É a operação matemática inversa da multiplicação. Inverter é ser ao contrário, tá certo? Então, ela é o oposto da divisão, tá certo? Então, quando a gente multiplica, é o oposto, é dividir, tá? Fiquem ligadinho que isso aí é muito importante para a gente resolver algumas questões e vocês entenderem algumas coisas de hoje, tá bom? E a divisão é o ato de dividir em partes iguais para todos. Você só pode dividir em partes iguais para todos, certo? Não tem essa divisão que acontece em alguns lugares, que a gente pega um pedaço maior, outro menor, não. Nessa nossa divisão matemática, a divisão sempre é em partes iguais. Todo mundo recebe em partes iguais. Algumas vezes vai sobrar resto, né? No caso, vai sobrar alguma coisa e algumas vezes não vai sobrar, que a gente vai ver aí, né? Sobre essas divisões, tá bom? Então, deu para entender o que é divisão, não é isso? É dividir em partes iguais. E a divisão é o oposto da multiplicação, tá bom? Então, aqui, ó, para a gente poder ler melhor, eu tenho 6 dividido por 3. É assim que a gente lê. Então, a operação irmã da divisão, aquela que ajuda a divisão, é a subtração. Por quê? Porque como a gente vai dividir em partes iguais, a gente subtrai do todo, certo? Em partes iguais. Por exemplo, então é diversas vezes que a gente subtrai, né, essa divisão. Por exemplo, na multiplicação a gente não soma diversas vezes o número de acordo com a quantidade que ele quer. Aqui não, a gente vai dividir diversas vezes até encontrar, né, o zero. Ou um número que seja menor do que o que está dividindo, né? No caso aqui, por exemplo, 6 dividido por 3. Então, eu vou dividir 6 coisas para 3 pessoas. Então, eu vou subtraindo de 3 em 3 até achar o resultado zero ou próximo de zero, que ele não seja igual a esse 3 ainda, porque ele pode ser dividido, não é não? Então, no caso aqui, 6 dividido por 3 seria 2. Por quê? Porque eu subtraí, né, 3 duas vezes, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente entende aí a divisão, tá bom? Agora, nós vamos ver aqui os termos da divisão, que é muito importante para a gente poder saber armar a conta de divisão. Essa aqui é uma conta armada de divisão, que no caso nós temos o quê? O dividendo, que é a quantidade de coisas que nós vamos dividir, não é isso? Nós temos o divisor, que nada mais é que quantas pessoas vão receber aquelas coisas que vão dividir. Ou quantas coisas vão receber, quantos recipientes vão estar dentro com essas coisas para dividir. O quociente, quantas coisas cada um recebeu, tá? Então, foi dividido, então cada um recebeu tanto. E o resto é o que sobrou dessas coisas que foram divididas. Por exemplo, aqui na conta, nós temos 12 dividido por 4. Não é isso? Então, nós temos 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 vai ser 3, porque eu subtraí 3 vezes, né? 3 vezes consecutivo 12 e sobrou quanto? Sobrou 0. Então, 3 ganharam 3 para cada um. Como é que a gente sabe que vai dar 12? É só fazer o contrário, né? Porque na divisão, a operação contrária não é a multiplicação. Então, a gente faz o quê? 3 vezes 4, 12. Não é isso? Se eu já tinha 12 aqui, sobrou alguma coisa? Não. Então, deu o resto. Tá? Então, o resto foi quanto sobrou dessa divisão, que ela fica multiplicação, porque a gente vai ter que o quê? A gente vai ter que ver quantas vezes, né, ele foi subtraído. Então, como é o contrário, a gente vai multiplicar. Tá certo? Deu para entender direitinho, não é isso? Então, nós vimos aí as partes da divisão. Só para recapitular. Dividendo é aquele número que vai ser, né, que vai ser dividido pelas partes. Divisor são o quê? As pessoas que vão receber
essas coisas, esses objetos. O quociente são as pessoas que vão estar com essas coisas, né, em mãos quando cada um recebeu. E o resto nada mais é o que sobrou dessa divisão. Porque como a gente recebe em partes iguais, tá? Essa divisão, quando é zero, é uma divisão exata, né? Porque todo mundo ganhou igual. E quando ela é diferente de zero, não é isso? Ela é uma divisão não exata, né? Por que ela não é exata? Porque ela dividiu e ainda sobrou alguma coisa ainda que não pôde ser mais dividida, porque como é em partes iguais, não tem como ser dividida por enquanto. Tá certo? Então deu para entender direitinho, né? Então vamos aí passar para frente, vamos lá. Agora nós temos aqui uma maneira, pessoal, que eu fiz para vocês, para a gente poder entender e construir uma tabela diferente, para poder estar resolvendo as nossas contas de divisão, tá certo? Então, o que acontece? Nós temos o nosso quadro, tá bom? E eu vou multiplicar, né, primeiro, porque como ele é o oposto da divisão, eu faço a multiplicação que fica mais fácil, né? Então, como vocês aprenderam, a gente faz a multiplicação, a gente pode fazer a multiplicação pelas bolinhas e pelos tracinhos que eu fiz com vocês algumas aulas atrás, de multiplicação. Então, como é que a gente vai fazer? Vou multiplicar, eu vou fazer a tabela de 2, para poder vocês terem um exemplo. Vocês podem fazer a tabela de 6, de 7, de 8 com essa aqui. Vai demorar um tempinho, mas dá certinho no seu caderno, tá bom? Então, vamos fazer a de 2. Primeiramente, a gente vai colocar aqui, ó, duas retas, tá bom? E nós vamos agora passar os traços. Se eu tenho 2 vezes o 1, não é isso? Eu vou passar um traço, né, que é uma linha que eu tenho. E agora eu vou contar quantas vezes teve a interseção das duas retas, que a interseção é o quê? Forma um ponto entre as duas retas, tá bom? Então, tenho um ponto e tenho 2 pontos. Então, no caso, 2 vezes 1 vai ser igual a 2, porque eu tenho 2 pontos, certo? Aí agora a gente vai passar para o próximo. Então, vamos lá, para 2 vezes 2. Vou passar outra linha. Então, se é 2 vezes 2, então eu tenho 2 linhas assim e 2 assim. Se eu já tinha 2 aqui, nós vamos continuar a sequência, porque na multiplicação a gente não multiplica o número de 2 em 2. Então, vamos continuar a sequência. 3, 4. Então, 2 vezes 2, 4. Passando para o próximo. Nós temos o 3. Passamos a linha. Temos o 4 aqui, vamos continuar. 5, 6. Então, 2 vezes 3 vai dar igual a 6, não é isso? Vamos lá para a próxima, passar a linha. 2 vezes 4, já temos 6. Então, temos 7, temos 8. 2 vezes 4, 8. Ok? Vamos lá para passar para a próxima. 2 vezes 5, vai ser o quê? 2 vezes 5 vai ser, tem um 8, já tem um mais um 9, mais o outro, 10. Então, 2 vezes 5, 10. Viram aí? Mais o outro, 6. Temos 6 linhas, né? Vezes 2 que estão aqui, vamos contar agora. Já temos 10, num próximo, 11, 12. Então, no caso, 2 vezes 6, 12. Temos a outra próxima, o 7, vamos lá. 2 vezes 7 é o quê? Tem um já 12, 13, 14. 2 vezes 7, 14. 8. Nós já temos 2 vezes 8, 14, 15, 16, 2 vezes 8, 16. E aí, por último, 9. 2 vezes 9, temos os 16, 17, 18. 2 vezes 9, 18. Tá bom? Então, aqui nós fizemos a tabela de multiplicação do número 2. Não foi isso? Quando a gente vai dividir, como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o inverso. Então, a gente vai fazer o contrário. A gente não foi assim e assim para poder encontrar o número. Agora a gente vai fazer o inverso. Colocando o quê? Vamos fazer do número 10, né? Que estava faltando lá. Então vamos lá. 2 vezes 10, 19, 20. Tá bom? Então como é que a gente vai fazer? Como eu estava falando. A gente vai fazer agora o inverso. Como a gente estava indo assim, agora a gente vai para o outro lado. Então a gente vai colocar aqui o nosso símbolo da divisão. Então, vamos agora vir de baixo para cima. Nós estávamos indo de cima para baixo, agora vamos vir de baixo para cima. 2 dividido por 2 vai ser igual a quanto? A 1, não é isso? Por quê? Se eu diminuir, né, tirar 2 aqui, vou ficar com 1, não é isso? Vai ficar só uma coisa para cada um, não é isso? 4 dividido por 2
vai ser igual a quem? A 2. Não é isso? Aí 6 dividido por 2, 3. Aí 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, a gente vai só subir a linha, 6. 14 dividido por 2, só sobe a linha, 7. 16 dividido por 2, a gente só sobe a linha, 8. 18 dividido por 2, a gente só sobe a linha, 9. E 20 dividido por 2, a gente só sobe a linha, que dá 10. Vocês viram aí que a gente colocando esses números, certo? Um inverso do outro, a gente pode fazer a divisão e a multiplicação ao mesmo tempo, para a gente poder fazer a continha aqui no quadro. Como também nós podemos fazer, certo? A equação normal, colocando a tabuada e vendo aqueles métodos que a gente já fez na aula passada. Tá bom? E aí, deu para entender um pouquinho? Ajudou um pouco mais? Estou esperando aí a resposta de vocês, tá bom? Vocês falem com os professores de vocês, vejam se melhorou um pouco mais para resolver, tá certo? É uma dica muito boa para vocês aí responderem, tá bom? Então, vamos aí para frente, vamos lá. Como resolver um problema? Já que a gente vai resolver um problema, nós vimos aí a parte de resolver o cálculo, agora nós vamos ver como é que se resolve um problema. Sempre eu faço essa nossa regra e ela tem que ser estudada para vocês. É uma maneira bem mais fácil de vocês resolverem. Seguindo todos esses passos, vocês não tem como errar um problema, tá bom? Então, vamos lá. Sei que é um pouquinho passado demais, toda vez eu estou passando, mas é justamente para vocês verem, tá certo? E para vocês aprenderem esses passos aí, para ficar na cabeça de vocês, tá certo? Então, primeiro passo, ler o problema no mínimo 2 vezes, tá? Por que você tem que ler o problema no mínimo 2 vezes? Como eu já falei sempre para vocês, os problemas eles são feitos para poder enganar a gente um pouco. A gente se engana com algumas palavras, com algumas coisas que estão aí acontecendo. Então, a gente lendo o problema várias vezes, a gente vai poder saber, certo? Desse problema, os detalhes e as pistas que ele tem a nos oferecer. Tá certo? Então, a gente tem que ler bem, que é para a gente entender o problema e saber como é que a gente vai passar para o próximo passo. Que é o quê? Identificar a palavra-chave. A gente vai lá para poder identificar aquela palavra que vai dizer para a gente qual é a operação que a gente vai utilizar. Tá? Se é a adição, se é a subtração, se é a divisão, se é a multiplicação. Então, cada palavrinha já faz a gente pensar um pouco, ou um conjunto de palavras, que muitas vezes é uma frase que vai dizer para a gente o que, que vai acontecer, a gente já vai saber o que é a operação que a gente vai utilizar, tá bom? Depois disso, a gente vai armar a operação, já sabemos direitinho, então nós vamos armar, que for aquele que a gente viu lá direitinho, como é que se arma uma divisão, ou como outra operação qualquer, tá? A gente arma ela direitinho para a gente poder resolver. A gente vai lá, encontra o resultado, faz ela direitinho, acerta lá tudo bem e encontra o resultado. Depois de encontrar o resultado, a gente volta para a nossa questão. Lê ela novamente, para só assim a gente formular a nossa resposta. Por quê? Todo problema ele tem uma resposta. Então a gente tem que formular ela e colocar neste problema. É muito importante não colocar só o número e colocar a resposta do problema. Porque se eu tenho uma pergunta, sempre ela tem que ter resposta. E muitas vezes só o número não responde a pergunta. Então a gente tem que formular a pergunta direitinho para explicar o porquê daquela resposta. Tá certo? Aprenderam aí direitinho? Todos os passos, tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Então agora nós vamos sair, fazer alguns problemas, tá certo? Para a gente treinar aí o que a gente estudou hoje. Tá bom? Vamos lá? Amélia plantou 306 rosas em 9 filas, com um número igual de rosas em cada fila. Quantas rosas ela plantou em cada fila? Então, eu vou dar um tempo para vocês aí resolverem essa questão. Quero que vocês prestem muita atenção, tá certo? Quero que vocês aí façam a questão direitinho. Pensem em todos os passos que eu disse para vocês resolverem essa questão com calma, tá bom? Então, vamos resolver aí, que já já eu trago a resposta.
E aí, já conseguiram resolver? Já estão com a resposta na ponta da língua? Foi fácil, foi difícil? Já deu para resolver a questão? Eu estou vendo que alguns ainda não conseguiram, outros já fizeram. Então, quem ainda não fez e quem fez também, vamos juntos aqui para a gente conferir, né, a nossa questão. Vamos lá. Então, eu já tinha lido uma vez, eu vou ler outra vez e tal. Se precisar, eu vou ler mais uma, que é para a gente poder entender direitinho o problema. Não é isso? Então, bora lá. Amélia plantou 306 rosas em 9 filas, com um número igual de rosas em cada fila. Quantas rosas ela plantou em cada fila? Então, o que acontece? Ela tem as rosas e plantou em filas, com um número igual de rosas em cada fila. Aí ele está perguntando quantas rosas ele plantou em cada fila. Ele vai o quê? Ele vai pegar todas essas rosas e vai distribuir, dividir pelas filas. Então, a gente já está sabendo qual é a nossa conta, qual é a nossa palavra-chave, que é o quê? Divisão. Nós vamos dividir esses elementos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai lá, vamos para o nosso quadro agora para a gente poder resolver. Nós vamos pegar 306 rosas, é isso? E dividir elas por 9 filas, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente armou a operação, agora a gente vai resolver. Ah, professor, você falou que a gente faz resolvendo, né, fazendo a tabela de multiplicação para a gente saber o que é primeiro, não é isso? Então, nós vamos fazer a tabela de multiplicação, que é por 9. Como eu falei para vocês na última aula, a gente vê qual desses números aqui é o maior, que é para a gente poder fazer o quê? Que é para a gente poder ver qual é até onde a gente faz a tabuada. Muitas vezes não precisa fazer toda, quando não tem o número 9. Por exemplo, aqui nós vamos fazer até o 6. E eu tenho um jeito peculiar de fazer a tabela de 9, certo? Por exemplo, vamos lá. Primeiramente, 9 vezes 1, né? Todo número multiplicado por ele mesmo, por 1, desculpa, é ele mesmo, 9. Agora o 9 vezes 2, ó. 9 vezes 2, a gente vai fazer, né, o 9 vezes 2. Aí vem 9 vezes 2 vem 1, antes do 9, o 8. Então, 18. Não é isso? Aí, 9 vezes 3. Né? 9 vezes 3 é só pegar o que era do 10. 3 vezes 10 é 30, menos 3, 27. 9 vezes 4. 4 vezes 10, 40, menos 4, 36. 9 vezes 5. 9 vezes 5, 5 vezes 10, 50, menos 5, 45, né? 9 vezes 6. 6 vezes 10, né? No caso, que era o próximo, era 60, menos 6, 54. E aí, a gente completou, certo? Até onde foi o número 6, não é isso? A gente também tem que entender que nós temos o quê? Se nós vamos dividir os elementos, nós temos 3 números lá, nós vamos também ter 3 números aqui, tá bom? Que é para poder fazer a resposta. Então, como é que a gente vai fazer? A gente sempre começa a divisão nesse sentido aqui, pegando o primeiro número. Então, nós temos 3. 3 divide 6, você tem 3 coisas no dividendo e vai dividir para 9 pessoas. Será que vai dar pelo menos um para cada? Não, né? Porque o 3 é menor do que o 9. Então, o que a gente faz? A gente faz é juntar, certo? Os dois números. No caso aqui, a gente fica com 30, né? Então, se esse aqui não deu nada para ninguém, então vai ser 0 para cada, não é isso? Vamos lá, nós juntamos aqui, deu 30. 30 agora é maior que 9? É. Então, agora a gente vai procurar lá na nossa tabuada, ver qual é o número mais próximo, né? Igual ou menor do que 30 mais próximo, para a gente poder resolver. Então, bora lá. Nós temos 9, 18, 27, 36. Ó, 36 passou, então o menor é 27. Então, nós temos 27, nós temos o 9, então ele vai ser subtraído 3 vezes, não é isso? Então, nós colocamos o 3, né, que vai ficar 3 para cada. 3 vezes 9 é 27.
E agora nós vamos subtrair para a gente encontrar o restante que sobrou, não é isso? Então, desses primeiros 30, ele dividiu para 9, ficou 3 para cada. Então, agora vamos lá. Aqui. 0 menos 7 não dá. Então, vamos lá. Esse aqui fica como sendo 2 agora. E nós colocamos uma dezena para lá. 10 menos 7, 3. 2 menos 2 vai dar 0. Então, o resto foi 3. Então, sobrou 3 ainda. Só que nós temos um número ainda para dividir, que no caso é o nosso número 6. Então, vai ficar 36. Então, agora 36 dividido por 9, nós vamos procurar lá na nossa tabela, ó. Achamos já. 36 dividido por 9 vai dar o número 4. Então, 4 vezes 9, 36. 6 menos 6 vai dar 0. 3 menos 3 também vai dar 0. Então, no caso aqui, ó, as fileiras são compostas de 34 rosas cada uma. Não é isso? Porque deu a resposta aqui 34. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos voltar para o nosso quadro para a gente poder ver lá e definir a resposta. Vamos lá? Então, vamos ler aí novamente. Amélia plantou 306 rosas em 9 filas, com um número igual de rosas em cada fila. Quantas rosas ela plantou em cada fila? Então, 34 rosas em cada fila. Mas eu podia também botar o quê? Ela plantou em cada fila 34 rosas. Aí vai depender do jeito que você vai responder. Tá certo? Tranquilo? Deu para entender? Deu para copiar direitinho? Deu para resolver? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. A escola onde João estuda ganhou 432 livros e com eles formou 8 bibliotecas ambulantes, todas com a mesma quantidade de livros. Quantos livros tem cada biblioteca? Então, vão aí pensando na resposta, tá certo? Que já eu trago aí para vocês, tá bom? Então, vão fazendo aí, não deixem de fazer, não deixem de treinar, tá bom? Porque matemática é treino. Então, vamos treinar aí para poder responder a questão. Então, vamos lá, vou dar um tempinho para vocês e já eu trago a resposta. E aí, conseguiram responder? Já estão aí preparados? Hein? Então, se não estão ainda, vamos responder juntos. E aqueles que já fizeram, parabéns. E vamos aí só conferir a resposta, tá bom? Então, vamos comigo aqui. A escola onde João estuda ganhou 432 livros e com eles formou 8 bibliotecas ambulantes, todas com a mesma quantidade de livros. Quantos livros tem cada biblioteca? Então, a gente vai ver aí quantos livros tem cada biblioteca. Já lemos 2 vezes. Então, vamos saber aí. Ele disse que ganhou 432 livros e com eles formou 8 bibliotecas ambulantes, todas com a mesma quantidade. Então, ele distribuiu livros para cada biblioteca. Então, se ele distribuiu, ele dividiu. Então, ele dividiu esses livros. Então, é uma conta de divisão. Então, bora lá. Vamos lá. 432 dividido por 8. Certo? Então, bora lá. 432 dividido por 8. Se eu estou dividindo por 8, uma das maneiras de fazer é a gente fazer a tabuada de 8. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer a tabuada de 8, tá? Aí o que eu faço? Como eu disse que a multiplicação é o oposto da divisão e a divisão é o oposto da multiplicação e vice-versa, por exemplo, para a gente poder ter o resultado do 8, a gente não é a mesma coisa a gente ter 2 vezes 4, não é igual a 8. Então, como é que a gente pode fazer? Quando eu não sei dividir por 8, nem a multiplicação por 8, é muito difícil, o que eu vou fazer? Eu divido esse número todinho por 4 e o resultado eu divido por 2. Então, nós vamos fazer 2 divisões. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar primeiro e dividir por 4, que é um resultado mais fácil que a gente sabe, né? A gente divide por 4 primeiro. E a resposta que der aqui embaixo, que é do quociente, a gente vai dividir por 2. Tá bom? Então, bora lá. A tabela de 4 é mais fácil. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar os números que estão aqui
e fazer a multiplicação, né, da nossa tabuada até chegar lá. Então, bora lá. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 é igual a 12, né? Porque tudo é de 4 em 4. 4 vezes 4 é igual a 16. 4 vezes 5, 20. Ah, professor, por que você não fez tudo? Ó, só até o número 4. Eu coloquei até o 5 para poder a gente ter uma margenzinha aí. Então, bora lá. 4 dividir 4? Sim, né? Porque ele é igual. Então, 4 dividido por 4, né? Vai dar o quê? Vai dar 1. Por quê? 1 vezes 4 vai dar o número 4, que vai aqui, vai dar 0. Então, nós baixamos o 3, não é isso? O 3 dividir 4? Não, né? Então, nós vamos o quê? Nós vamos colocar o número 0, porque ele não divide o número 4, e vamos baixar aí o próximo número, que é o 2. Então, agora nós temos 32, que divide 4, tá certo? Então, vamos procurar aqui. Tem 32 aqui? Ainda não, né? Vamos ver aqui mais pra frente, vamos lá. 4 vezes 6 vai dar 24. 4 vezes 7 vai dar o quê? Vai dar 28. 4 vezes 8 vai dar o 32, ó. Perfeito. Deu certinho. Então, 4 vezes 8 vai dar o nosso 32. Então, nós vamos colocar o 8 aqui, ó. E 4 vezes 8 dá 32. Que vai dar 0. 0, não tem ninguém mais para baixar. Então, resultado. Só que o que acontece? Nós dividimos primeiro pelo 4, não foi isso? Falta agora dividir pelo 2. Então, vamos lá dividir por 2, que é a metade, né? Então, ó, 1 não dá, então vamos lá. 10. 10 dividido por 2, 5. Né? 2 vezes 5 dá 10, vamos lá, dá 0. Aí baixamos o 8. 8 dividido por 2, que era a metade, vai dar o quê? Vai dar 4. Então, 8 dividido por 2 dá 8, vai dar 0 também. Então, no caso, ele tem 54 livros, certo? Dividido nas 8 bibliotecas. Vamos lá para a nossa questão para a gente formular a nossa resposta? Vamos lá? Então, quantos livros tem em cada biblioteca? Então, tem em cada biblioteca 54 livros. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Muito obrigado por estarem aí ligadinhos, tá bom? Nós vimos aí as divisões, vimos métodos para resolver as divisões, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Tchau! Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson. E a gente vai estudar em matemática no terceiro ano. Problemas envolvendo diferentes significados da divisão. Então, a gente vai ver aí, certo? Outra etapa, né? Outros problemas relacionados à divisão. Tá certo? Então, quem ainda se lembra da aula passada, vai treinando aí, tá? Então, para a gente poder começar a nossa aula de hoje, a gente vai pegar aí o material para a gente estar atento, ligadinho em hoje. O nosso material hoje é bem simples. É o lápis, o caderno e a borracha. Vão atrás logo aí. Tem gente que já é espertinha, já traz aí logo. Mas quem ainda não pegou, vai lá buscar para a gente poder começar aí a nossa aula de hoje, tá certo? Então, para começar aí a nossa aula de hoje, né? Vou agradecer aqui a todos que estão me assistindo. Mandar um abraço especial aos meus alunos aí da Escola Moacir Madeira Campos, certo? Que estão me assistindo aí sempre, tá bom? E aí, conseguiram pegar o material? Sim, não é isso? Então, se conseguiram pegar o material, vamos aí à nossa aula de hoje, tá certo? Nossa aula de hoje diz o quê? Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro até 10, com resto zero e com resto diferente de zero, com significado de repartição equitativa e de medida por meio de estratégias de registros pessoais. Então, nós vamos aprender divisão tanto para repartir ou quanto para medir. Repartir, por exemplo, coisa simples. Estou aqui com vários objetos e vou repartir, né? Vou aí, que é o conceito de divisão, vou dividir para cada um. E o conceito de medir é o quê? Eu vou aí quantificar, por exemplo,
vou medir alguma coisa e vou dividir em partes iguais essa medida. Tá certo? Então, todos aí têm conceitos de medir. Tá bom? Para a gente poder resolver hoje, a gente vai resolver mais questões hoje. Tá certo? Eu vou aí só dar o conceitozinho de divisão para vocês, que vocês têm que sempre lembrar, que é para a gente começar nossas divisões. E também, nós vamos ver aí também o conceito de problemas, que é para a gente fechar aí direitinho e começar aí nos nossos problemas de hoje. Tá certo? Vamos lá? Divisão. Divisão é a operação matemática inversa da multiplicação. A divisão é o ato de dividir em partes iguais para todos. Então, como eu já falei para vocês, você tem que colocar na cabeça que a divisão é o inverso da multiplicação e vice-versa. E a subtração é a irmã da divisão e a adição é a irmã da subtração. Por quê? Quer dizer, desculpa, da multiplicação. Por quê? Por que isso? Porque sempre uma ajuda a outra. Tá bom? Quando eu vou de 6 dividido por 3, eu vou subtrair várias vezes o 3 até achar o número 0, ou um número que não seja 0, mas que seja menor que 3, para poder eu encontrar uma divisão, né? Então, eu vou pegar as partes inteiras e dividir com o meu número. Tá bom? Então, é assim que a gente faz a divisão, como propriamente dito. E é o ato de dividir, como eu falei para vocês, em partes iguais. Quando a gente divide em partes iguais, certo? Não vai ficar nenhum com a parte diferente. Todos vão ficar com o mesmo valor, tá? Para poder dividir, até não poder mais dividir. Aí nós vamos ter um dilema. Se eu tiver um número, né, diferente de 0 no nosso resto, vocês já viram lá, eu vou ter uma divisão não exata. Mas se eu tiver o 0 no resto, essa divisão é exata, tá bom? E agora nós vamos aí ver de novo, certo? Ver novamente como é que a gente faz para resolver os problemas. A gente tem que ir massificando bem essa parte, justamente que é para vocês aprenderem e usarem, tá certo? Todo esse nosso contexto, toda essa nossa forma, para poder resolver bem e rápido, certo? Nossos problemas aí que virão, tá bom? Então vamos ver comigo aqui. Nós vamos ler o problema no mínimo 2 vezes, como eu já falei para vocês, justamente que é para vocês entenderem o problema e não saírem colocando qualquer coisa nele por ler a primeira vez, porque tem algumas palavras que enganam a gente tem que estar lendo de novo, vai que a gente leu errado, colocou um número errado, então sempre atento nisso aí, tá? Identificar a palavra-chave, que é o quê? A gente vai identificar aquele local onde vai acontecer esse problema, tá bom? Qual é a operação que a gente vai utilizar, aonde ele deu a pista ali para a gente encontrar a palavra-chave. Então é muito importante saber dessa parte, tá? Armar a operação. O que seria armar a operação? A gente vai o quê? Vai pegar a operação, certo? E colocar ela da maneira da gente calcular, para achar o valor, tá bom? Que é muito importante, que a gente tem que armar a operação bem direitinho, para poder a gente não errar, tá certo? Depois a gente vai encontrar o resultado, né? Que nada mais é que a gente vai encontrar o resultado para a gente poder o quê? Tá formulando a nossa resposta. A gente vai ler de novo o problema e formular a nossa resposta, certo? Para poder entregar no problema. Por que isso? Todo problema tem uma pergunta e toda pergunta tem uma resposta. Então você não pode só colocar o número, você tem que colocar uma resposta para ele. Então, sempre coloquem a resposta, tá certo? Os professores de vocês vão cobrar e eu também aqui estou cobrando. Então é muito bom vocês fazerem a resposta justamente para treinar e ver, né, que vocês têm que responder perguntas. Se é uma pergunta, vocês têm que ter uma resposta. Tá bom? Então, sem mais delongas, todo mundo entendeu direitinho? Vamos só recapitular. Ler o problema no mínimo 2 vezes. Identificar a palavra-chave. Armar a operação. Encontrar o resultado e formular a resposta. Essas aí são nossas regras básicas para a gente poder fazer aí tudo na sequênciazinha direitinho para a gente poder fazer nossos problemas. E aí, estão preparados? Vamos começar aí as nossas atividades? Então, vem comigo e vamos lá. Lúcia e Fernando trabalham juntos em sua nova fábrica de doces. Para colocá-los no mercado, eles embalam seus doces em caixas de 8 doces cada um. Foram produzidos 872 doces e agora eles precisam saber quantas caixas precisam para embalar todos os doces. Então, o que acontece? Eles estão aí, né? Vocês vão ler essa pergunta novamente.
Vocês vão pegar, ler ela direitinho, seguir todo o protocolo. E logo após, né, vocês vão responder aí e eu vou estar aí respondendo junto com vocês. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e já já eu trago a resposta para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, conseguiram já resolver? Estão aí craques já, né? Tô vendo que todo mundo já conseguiu. Só que tem uns aí que ainda não estão tentando, estão ficando só olhando. Vamos tentar, pessoal. Vamos fazer as questões, que é pra gente poder aí tá bem, tá certo? Mostrar pra professora direitinho, tudo respondido, tá certo? Mas que não respondeu, vem comigo, a gente vai responder juntos agora. Vamos lá. Então, Lúcia e Fernando trabalham juntos em sua nova fábrica de doces. Para colocá-los no mercado, eles embalam seus doces em caixas de 8 doces cada um. Foram produzidos 872 doces e agora eles precisam saber quantas caixas precisam para embalar os doces. Então, se cada caixa cabe 8 doces, eles querem saber quantas caixas, eles vão ter o quê? Que distribuir. Dividir. Então, eles vão ter que dividir esse número de doces por 8, que é para saber quantas caixas tem. Não é isso? Então, é uma conta de divisão. Vira aí como é melhor a gente ler novamente, ler devagarzinho para a gente poder resolver? Então, vamos lá. Ele disse que ele tem 872 doces e vai dividir, né, eles em 8, né, que cada caixa comporta 8. Tá bom? Então, para a gente poder fazer essa divisão, a gente pode fazer ela por diversas maneiras. Mas eu vou utilizar a forma da divisão, né, da forma para a gente poder fazer a nossa conta, né, no caso, construir a nossa tabuada e depois dividir, que é uma das formas melhores que tem para a gente poder resolver. Porque muitas vezes a gente não sabe de cabeça, tá bom? Então, bora lá. Primeiro nós vamos fazer a tabuada aqui. 8 vezes 1 dá igual a 8, né? 8 vezes 2, 16, né? Porque 8 mais 8. 8 vezes 3, 24. 8 vezes o 4 vai dar 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7 vai dar 56. 8 vezes 8 vai dar 64. E 8 vezes 9 vai dar igual a 72. Então, aqui nós temos a tabuada de 8 completa. Agora vai ficar bem mais fácil para a gente resolver aí as nossas questões, tá bom? Então, bora lá. Eu tenho 8. 8, né? Como eu falei para você, nós temos 3 números em cima. Então, no caso, nós vamos ter 3 números na resposta embaixo, tá bom? Então, bora lá. Primeiro número que a gente faz, né? Porque a gente faz assim, ó, desse sentido. Primeiro número que a gente pega é o 8. 8 dividido por 8 vai dar, porque eles são iguais, né? Porque quando eu vou pegar esse número, ele tem que ser maior ou igual ao número que eu estou dividindo, no caso, o divisor. Então, no caso, 8 dividido por 8, já tem o resultado 8. Vai ser dividido por 8. Vai dar igual a quanto para cada? 1. Então, vamos colocar 1 aqui, porque 1 vezes 8, né, no caso, vai dar igual a 8. 8 menos 8, 0. Não é? Então, agora nós vamos para o segundo número. Vamos baixar aqui o número 7. Então, quando a gente baixa o número 7, o 7 é maior ou menor que 8? Isso mesmo, menor. Então, eu não vou conseguir dividir para ter partes iguais. Então, ficou quantos para cada? Ficou 0 para cada um, não foi não? Então, 0 vezes 8 vai ser o mesmo 0. E aí nós vamos ficar com o mesmo 7. Só que agora nós vamos poder baixar aí o outro número que vai ser o 2, não é? Então agora nós temos 72. Dá para poder resolver a conta com 72? Dá, né? Porque é maior do que 8. Então vamos procurar onde tem 72. 72 aqui, ó. Então 72 dividido por 8 vai dar o número 9, não é não? Então vamos colocar o número 9. 9 vezes 8 vai dar 72. Vamos agora subtrair.
2 menos 2 vai dar 0. 7 menos 7 também vai dar 0. Então, no caso, nós temos o número aí 109. Então, no caso, 872 doces dividido em 8 doces em cada caixa, eles vão ter que ter 109 caixas aí para poder comportar todos esses doces, para poder eles venderem aí, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso quadro e formular aí nossa resposta. Vamos lá? Ele pergunta o quê? Quantas caixas precisam para embalar todos os doces? Então, vamos lá. Eles irão precisar de 109 caixas, tá bom? Então, ou eles precisam de 109 caixas, aí vai depender da resposta de vocês. Eu coloquei essa minha aqui, né, para vocês entenderem aí melhor, tá bom? Deu para entender direitinho? Foi tranquila essa questão? Deu para poder resolver? Se resolver com essas táticas aí, vocês não, certo? Vocês não vão ficar sem resolver a divisão, tá bom? Tranquilo? Vamos passar para a próxima questão? Vamos lá, né? Paulo quer fazer 9 montes iguais com 630 fichas. Quantas fichas ele deve colocar em cada monte? Então aí, vocês estão vendo aí quantos montes ele vai ter, quantas fichas vai ter em cada monte. Pensem aí qual é a operação que vocês vão utilizar e resolvam aí essa questão, tá bom? Eu vou dar um tempo para vocês novamente, para vocês resolverem e já eu trago a resposta de novo, tá bom? Então, vamos lá. E aí, conseguiram resolver? Estão aí tudo certinho? Todo mundo já conseguiu resolver? Tô vendo que alguns estão desanimados aí, não conseguiram resolver ainda. Mas, não desanimam não. A gente vai resolver juntos aí e vamos saber aí resolver todos os problemas, tá bom? Vamos seguir as dicas que eu te dei que vai dar certo. Mas vocês têm que tentar, pessoal. Não vamos parar de tentar, tá bom? Então vamos comigo lá. Paulo quer fazer 9 montes iguais com 630 fichas. Quantas fichas ele deverá colocar em cada monte? Então, agora, ele vai distribuir... Então, ele vai dividir, certo? 630 figurinhas em 9 montes para saber... figurinhas não, fichas em cada monte, né? Em 9 montes, no caso. Então, eu quero saber quantas fichas vai ter em cada monte. Então, bora lá. Eu vou ter o quê? Vou ter 630 dividido por 9 montes e eu vou saber quantas fichas tem em cada monte. Aí, para a gente poder resolver essa questão, a gente pode resolver de várias maneiras. Você pode resolver como é na divisão composta pela multiplicação, você pode colocar também, certo? Toda a tabuada de 9 aqui, tá? Vamos resolver pela tabela novamente, porque a tabela de 9 é bem simples para a gente fazer. Como é que a gente faz? A gente coloca todos os números em sequência, né? 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 4, 9 vezes 5, 9 vezes 6, 9 vezes 7, 9 vezes 8, 9 vezes 9, não é isso? Então, bora lá. Aí a gente faz o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí a gente vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui está a tabuada de 9. A gente desce, certo? E depois sobe com os mesmos números.
E está aí formada a tabela de 9. Depois vocês só confiram aí que dá certinho. Tá bom? Então fizemos a tabela de 9 rapidamente, usando uma dicasinha rápida aí. E agora vamos resolver aí nossa divisão. Tá bom? Então bora lá. Como eu sei que nós temos 3 números aqui, nós vamos também ter 3 números aqui embaixo. Porque se a gente tem que dividir em partes iguais, nós temos que ter também partes iguais. Então bora lá. Eu tenho 6 para dividir 9. Ele vai dividir? Infelizmente não, né? Porque 6 é menor do que 9, então não vai ter como ficar 1 para cada um. Se não tem como ficar 1 para cada um, vai ficar 0 para cada um, não é isso? Aí eu vou o quê? Se não deu 6, eu vou juntar agora os dois, que é 63. Então, 63. Vamos olhar agora que é um número que fica mais próximo de 63. Ou igual. Então, nós temos 63. Então, é um 9 multiplicado por 7. Então, no caso, ficou, como é ao contrário, eu vou pegar o 7, né? Que é a divisão, vezes o 9, que vai dar igual a 63. Então, vamos subtrair aqui para ver quanto é que sobra. 3 menos 3 vai dar 0. 6 menos 6 também vai dar 0. Tá? Então, no caso, não sobrou nada. Agora, nós vamos pegar e baixar o próximo número. Que no caso é quem? 0. 0 divide 9? Não, né? Então, se eu tenho 0 coisas para 9 pessoas, vai receber 0 cada um. 0 menos 0 vai dar o mesmo 0, né? No caso, eu botei aqui só para a gente poder ver. Então, no caso, deu 70. Ah, professor, não é 0,70? É porque assim, gente, esse 0 à esquerda não vale nada. Como tem aquele ditado popular, diz assim, você é um 0 à esquerda. Ele está dizendo que você não vale nada, tá? Então, cuidado quando falar isso para você, tá bom? Então, no caso, ficou 70, tá bom? Vamos ver lá a nossa questão, vamos formular a nossa resposta? Vamos lá. Paulo quer fazer 9 montes iguais com 630 fichas. Quantas fichas ele deverá colocar em cada monte? Então, ele deverá colocar em cada monte 70 fichas, não é isso? Deve-se colocar 70 fichas. Então, a resposta muda um pouco de pessoa para pessoa, dependendo da interpretação, dependendo do modelo, mas a resposta está aqui certinha. Tá bom? Tudo certo? Vamos aí para mais uma questão? Vamos lá. Carla repartiu R$360 entre seus netos, em partes iguais, e deu R$10 para cada um. Quantos netos Carla tem? E aí, como é que vocês vão fazer aí agora? Tá difícil, tá fácil? Vamos lá? Então, vamos tentar aí um pouquinho, já já eu trago a resposta, tá certo? Tentem aí direitinho, vamos lá? E aí, conseguiram resolver? Essa foi fácil, tá difícil, como é que tá? Tudo certinho? Dá para resolver? Então, tô vendo aí que ainda tem alguns que não resolveram. Vamos lá, pessoal, vamos lá, que a gente está treinando bem, então vai dar tudo certo, tá? Então vamos aí para a nossa questão? Vamos lá. Carla repartiu R$360 entre seus netos em partes iguais e deu R$10 para cada um. Quantos netos Carla tem? Então, bora olhar lá. Ela distribuiu, então já tem um nome já dizendo distribuiu. Então, se ela distribuiu em partes iguais, então ela dividiu, não é isso? Então, vamos lá. Ela pegou R$360 do dinheiro dela aí, ó. E dividiu e deu R$10 para cada um. Agora a gente quer saber quantos netos ela tem. Então, bora lá. Nós temos aí a tabuada de 10, né? Que é uma tabuada bem fácil de se fazer, tá? É bem mais rápida.
Então, não vai surtir efeito de nada. E logo após eu vou dar uma dica para vocês, para quando vocês pegarem números que vai dividir 10, tá? Toda vez que eu pegar um número que divide 10, tá bom? E ele também for um número inteiro, no caso inteiro, que ele termine em 0, tá certo? Inteiro, que eu digo, quando ele termina em 0, tá bom? Sempre quando o número termina em 0, ele vai ficar muito fácil para a gente resolver. Sendo 10 e o dividendo terminar em 0, a gente vai ver uma dicasinha aí, rapidinho. Então, vamos fazer nossa tabuada, né? 10 vezes 1 vai dar igual a 10. 10 vezes 2 é 20. 10 vezes 3 é 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. Só temos até o 6 aí. Não é isso? Então, por aí, por enquanto, tá bom. Se tiver alguma coisa a mais, a gente acrescenta mais. Então, bora lá. O 3 divide 10, né? Primeiramente, a gente tem que colocar aqui, né? Se é 3 lá, tem 3 aqui. O 3 divide 10? Não, né? Porque ele é menor. Então, ficou 0 para cada um nessa divisão. Então, agora eu vou juntar os dois aqui. E o 36 divide 10? Isso mesmo, divide 10. Então, vamos lá olhar aqui. Quem é que está mais próximo de 36? Ó, nós temos o 30 e o 40. Pode passar? Não pode passar, tem que ser próximo ou menor. Então, 36 aqui, dividido por 10, vai dar 3, não é isso? Ó? 3 vezes 10 vai dar 30, não é? Então, vamos agora subtrair. 6 menos 0 vai dar 6. 3 menos 3 vai dar 0. Falta aqui agora a gente baixar o 0. Então, agora ficou 60. Vamos ver agora se tem algum número por 60. Olha, ó, certinho. 60. 60 dividido por 10 vai dar 6, não é isso? Então, 6. 6 vezes 10, 60. 60 menos 60 vai dar 0 aqui. Então, deu o número 36. Como é que vocês poderiam fazer novamente? Como é que é? Toda vez que eu tenho, tá bom? Vou botar aqui a divisão embaixo. Toda vez que eu divido um número e eu tenho 10, né? 100, dependendo do resultado, e eu tenho um número formado por último número 0 no dividendo, o que eu faço? Eu cancelo, né, os 2 zeros e faço a conta com o que sobrou. Então, no caso, ia sobrar o quê? 36 dividido por 1. Se eu tenho 36 dividido por 1, só vai dividir por uma pessoa, vai ficar os mesmos 36. Então, a resposta seria 36, seria mais rápido. Viu como é a mesma coisa? Então, toda vez que eu tiver, e ele for divisível por 10, e ele tiver um 0, a gente já coloca lá, tá bom? E faz desse jeitinho que não precisa nem resolver. É uma forma mais rápida para vocês resolverem aí, tá? Então, vamos aqui agora ver a nossa resposta. Vamos lá. Quantos netos Carla tem? Então, ela tem o quê? 36 netos. Eita, ela tem neto, muito neto, né não? Ela deve ter aí várias filhas, não é? 36 netos é muito neto. Então, vamos aí passar para a nossa próxima questão. Vamos lá. Michel percorrerá 243 quilômetros em 9 dias. Quantos quilômetros fará a cada dia se ele percorrer a mesma distância todos os dias? Então, vamos pensando aí na resposta, tá certo? Que a gente vai responder junto já já. Vamos lá? E aí, já conseguiram responder? Estão preparados? Então, vamos lá. Michel percorrerá 243 quilômetros em 9 dias. Quantos quilômetros ele fará a cada dia se ele percorrer a mesma distância todos os dias? Então, ele está dizendo que ele percorrerá 243 quilômetros em 9 dias. Então, ele está querendo dividir essa distância aí em 9 dias. Então, bora lá ver como é que vai ser essa divisão? Vamos lá? Então, vamos comigo. Vai dividir 243
dividido aí por 9, não é isso? Então, ele vai dividir por 9 dias para saber quantos quilômetros ele vai fazer por dia. Então, bora lá. Nós temos o nosso método aí de responder, certo? Pela nossa tabuada, que é um dos métodos melhores de se resolver. Temos aquele outro também que a gente pode dividir por 3 e depois por 3, que é assim, ó. 3 vezes 3 vai dar igual a 9. A gente pode dividir por 3 e depois por 3 para encontrar, não é isso? Podemos fazer isso? Podemos, né? Então, bora lá. Ou vamos dividir por 9? Vamos logo dividir por 9, não é isso? Porque nós sabemos a tabuada, uma tabuada bem mais fácil. Então, dá para a gente poder dividir tranquilo. Então, bora lá. Se eu tenho 3 números, eu vou ter 3 números também. Dessa vez eu não vou usar a nossa tabuada. Eu quero que todo mundo aí já fixe aí na tabuada no caderno de vocês, porque eu sei que vocês já fizeram. Então, bora lá comigo. O 2, ele é maior que 9? Não, né? Se ele não é maior que 9, não tem como dividir, então vai ser 0 para cada um no primeiro. Agora eu vou o quê? Eu vou juntar os dois aqui. Então dá 24. 24 é maior que 9, não é isso? Então me digam aí qual é o número que dividido por 9 fica mais próximo que 24. Isso, perfeito. Então, 2, não é isso? 2 vezes 9, 18. Então, bora ver aqui como é que fica. 14, né? No caso, que aqui fica 1 e aqui fica 14. 14 menos 8 vai dar o quê? Vai dar 6. E 1 menos 1, 0. Vamos descer agora o número 3, né? 63. 63 dividido por 9. Alguém me diz aí rapidão. Isso, 7. Então, 7 vezes 9 vai dar o 63, que vai zerar a nossa conta. E, no caso, nós temos 27. Então, vamos agora rapidinho só ver quanto é a nossa resposta, para a gente poder dar aí a nossa resposta rapidão. Vamos lá. A distância que ele percorreu todos os dias foi qual? 27, quer dizer, desculpa, ele percorreu 27 quilômetros, a distância que ele percorreu todos os dias, tá bom? Não é 27 dias, não, 27 quilômetros, tá bom? Eu errei aqui, tá? Então, gente, por hoje é só, tá certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!